Olá pessoal, então para exemplificar um pouquinho o impacto daquilo que eu comentei, né, do Kaizen e disso que que a gente vai colocando melhoria, de todo mundo fazendo pequenas melhorias e chegando lá, eu trouxe um casezinho de implementação de Lean para que vocês entendam, né, mais ou menos o que é a ideia do Lean. Esse daqui não é uma empresa muito formal, muito madura no Lean, é uma empresa que estava começando nesse caminho. E dá para ver os impactos, né, tanto no ambiente de trabalho quanto também nos indicadores, né, que a gente tem aqui o OEE, né, o Overall Equipment Effectiveness, né, que é aquele número de 0 a 100% que mede o quanto por cento da capacidade das nossas máquinas que está sendo trabalhado. Enfim, vamos lá para o nosso case, né? Então, o que é esse estudo aqui? Então, a gente fez a implementação, um projeto de consultoria real nosso, né? A gente ajudou uma empresa a implementar o Lean e a gente mais ou menos estruturou dessa maneira a implementação. A justificativa disso daqui está numa aula lá no final do curso que a gente vai falar especificamente de implementação, mas aqui é só para dar um passando, né, da onde que a gente quer chegar. Então a gente começou com o treinamento da equipe, fizemos um diagnóstico, né, para coletar o indicador, para saber quanto que estava o famoso OEE, né? Basicamente, como é que a gente coleta esse indicador? Bom, a gente tem lá uma máquina, né? Por exemplo, uma máquina X, e essa máquina ela está produzindo uma quantidade de peças aqui, ok? Se eu pegar e cronometrar o tempo que ela demora para produzir uma peça, nas suas condições normais, né? Então, ela saiu uma peça, daí depois de 30 segundos saiu outra peça. Isso aqui é o que a gente chama de tempo de ciclo, que é o tempo, né, que demora para sair uma peça. Se a cada a cada 30 segundos sai uma peça, em 1 minuto ele vai produzir 2 peças, em 1 hora ele vai produzir 120 peças, e a gente sabe toda a capacidade para ele produzir. Acontece que a máquina ela nem sempre funciona em 100% do seu tempo. Você não concorda comigo? A máquina ela pode quebrar, daí é tempo parado que ela não está produzindo. Ela pode diminuir a velocidade, ela pode produzir item com defeito, que daí não conta como item bom. Ela pode, que mais? O setup, né? Aquele tempo que ela está disponível para a gente, mas que a gente está ajustando ela para produzir a peça A ou a peça B, é um tempo perdido, é o tempo de setup. Então, se eu sei a produção ideal, né, dela, que seria uma peça a cada 30 segundos, eu pego no final do dia, vejo que ela, se fosse uma peça a cada 30 segundos, ela ia produzir, sei lá, 3.000 peças no final do dia, sei lá, 300 peças, eu não estou fazendo a conta certa aqui, vocês me perdoem, mas ela ia produzir 300 peças no dia. Se eu vejo no final do dia que ela produziu só 150 de peças boas, então o meu OEE, ou o meu aproveitamento dela aqui, estaria em 150 que ela produziu, dividido por 300 que ela poderia produzir, e aqui eu estou trabalhando com 50% da minha capacidade. Por que eu estou trabalhando com 50%? Por essas perdas, qualidade, velocidade, setup, quebra, então tudo isso vai afetar. Então nessa empresa a gente começou com esse diagnóstico Lean, para ver ali, né, o quanto das máquinas estava sendo aproveitada e o quanto que a gente tinha de espaço para poder melhorar. Lembra que a gente falou do foco? Depois eu construí o mapa do fluxo de valor, né? A gente fez lá o VSM para calcular direitinho os tempos e saber onde era o gargalo. A gente fez para saber onde era o gargalo. Planejamos ali planejamos o programa e começamos por uma área de referência. Então a gente pegou uma estação de trabalho e mudou a maneira com que as pessoas trabalhavam para poder implementar o Kaizen, certo? Essa empresa era uma empresa de manufatura e eles tinham mais ou menos 700 funcionários trabalhando no Gemba, então 700 pessoas ali na operação. A motivação do projeto era ter, né, melhorias sensíveis no Gemba, aumentando a capacidade produtiva. Então eles estavam vendendo tudo que eles conseguiam produzir, eles queriam produzir mais, minimizando investimentos, né, sem ter que investir muito em novas máquinas. Então esse OEE aqui era super dentro do que a gente precisava para melhorar de maneira geral, ok? Então o projeto envolveu os passos acima e o coração foi a implementação do Kaizen no dia a dia das pessoas. O que a gente fez na prática? Colocamos aquele quadro. Então eu tinha lá a meta, que era o OE transformado em produção. Então,
no dia de hoje, você tem que produzir X peças, lembra? Tem aqui o gráfico de quanto produziu e a linha meta. E depois a gente ia vendo quanto que estava subindo ou não. Tudo com base no OEE. A gente colocou a meta lá onde a gente queria chegar com 75% de eficiência. Então, ó, acompanhamento do líder e a mudança diária da sua rotina, Gemba Walk dos gerentes. Então, os gerentes faziam a sua caminhada pelo Gemba procurando anomalias e ajudando as pessoas a resolver essas anomalias. Utilizamos quadros de gestão à vista, né? Então, aqui eu tenho um líder de turno preenchendo o quadro na reunião deles. E as reuniões, né? Mudanças pontuais ali para resolver os desperdícios, né? Que saíam das reuniões. Então, cada operador ali, cada pessoa do Gemba poderia dar uma sugestão, essa sugestão era implementada. E as implementações foram essas. Então, a gente usou o quadro lá para melhoria e começaram a aparecer aquelas pequenas soluções. Aqui era a máquina de solda. Pô, os operadores observaram que uma vez eles perderam muita produção procurando a máquina de solda, não sabiam onde estava, a deles não estava funcionando. Daí que eles fizeram? Pintaram um lugar que a máquina de solda sempre ficava ali, que era uma ferramenta usada no setup. Ah, tá a mesma coisa. Ah, eu demoro muito tempo tentando colocar o local certo, eu fico procurando o carretel, né? Que era a embalagem deles. Então eles colocaram uma faixa, pintaram uma faixa para sempre estar ali, eles acharem fácil, minimizando assim o desperdício de movimentação. Então foram pequenas mudancinhas, tiveram várias outras que só mudando ali o Kaizen, né? Só mudando a rotina das pessoas para ter esses Kaizens, a gente conseguiu fazer bastante. E qual é o impacto disso? Bom, o impacto a gente tem aqui o nosso indicador, né? Então, ó, esse daqui é o OEE, né? Então aqui, ó, 10%, 20%, 30% por dia. Então no primeiro dia, 1º de janeiro, é obviamente que a galera tá voltando do recesso, né? E então tava bem menos a porcentagem. Mas depois ficava flutuando, ó, cada dia era normal ele flutuar entre, sei lá, 68% e 30%. Olha, a partir do momento que a gente implementou, aqui a gente mudou. Aqui eu tenho uma semana, né? Uma semana, um pouco mais de uma semana, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias, né? A partir de 11 dias a gente já conseguiu quase chegar lá no nosso 70%. E a variação diminuiu bem. Se a gente olhar o gráfico como um todo, melhorou muito. Isso aqui numa estação. Outra estação que a gente teve mais impacto ainda, ó. Ele se manteve lá no alto. Às vezes era normal ter um dia bom e um dia muito ruim, ó, dia de 30%. Uma vez que a gente colocou essas reuniões, acabaram os dias de 30%. A gente está tendo excelência consistente, inclusive subindo o indicador. Isso aqui subiu bem mais ainda do que esse período lá. Eles conseguiram chegar no 75%. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, isso daqui é um pouquinho do impacto do Lean e de como é simples essas implementações. A gente pegar o espírito do que a gente já vinha falando nas outras aulas. Tudo bem? Na próxima aula, então, a gente vai abordar as bases filosóficas. Até mais!